Desde o início dos tempos, o homem viveu temeroso da morte. Os antigos encobriam seu mistério em rituais intrincados e poderosos. O que levou os sacerdotes do Antigo Egito a venderem répteis mumificados. Como um antigo superpolicial chinês inventou técnicas que permitiam que os mortos falassem do túmulo. Um imperador chinês usou tecnologia de ponta para garantir sua vida eterna num paraíso da Terra junto com um exército, um sistema de rios e armas automatizadas contra futuros invasores? E o que aconteceu de verdade ao corpo físico de Jesus Cristo durante a crucificação? O mistério dos rituais de morte são nossos inventos da antiguidade. Inventos da Antiguidade. Um único fato une todos os seres humanos, desde a primeira civilização até os dias atuais. A morte chega para todos nós. Acho que há uma semelhança entre culturas de todos os tempos, porque todos somos apavorados. Em qualquer época, a humanidade acredita que há algo mais em nossa existência. Essa vida tem perigos e dificuldades, mas há outra vida em algum lugar que vai ser maravilhosa. Para a transição, há uma vida após a morte de nossa escolha. Cumprimos rituais que facilitam nossa passagem para o outro mundo. Hoje, a maioria dos rituais que fazemos em nossas vidas tem suas raízes na história antiga. E para bilhões de pessoas em todo o planeta, não há símbolo maior de esperança na vida eterna do que a crucificação de Jesus Cristo. A história da crucificação é difícil de ser contada. E também é um assunto bastante desanimador para aqueles que pensam no Império Romano como algo nobre, diligente e digno, de onde hoje tiramos tanto de nossa moral e de nossos costumes. Nossas investigações sobre a fisiologia da crucificação revelam como essa punição é terrível. O principal objetivo da crucificação podia não ser simplesmente a execução, mas manter a vítima viva em agonia o máximo possível. A crucificação é bem mais antiga que o Novo Testamento. Ela vem desde o início da civilização. Alguns estudiosos acreditam que ela foi inventada puramente como ritual de morte, planejado para erguer fisicamente um condenado acima da terra durante a execução. Os antigos acreditavam que a terra era uma deidade viva que não devia ser contaminada pelo contato com um malfeitor. Essa era uma época em que o homem acreditava que a natureza era conduzida e controlada por deuses poderosos. Estamos falando em deuses que fazem o sol brilhar, que fazem o vento soprar, e tudo isso tem a ver com sobrevivência. Tem a ver com a colheita, tem a ver com as plantações, e muitas sociedades antigas se concentravam nas colheitas. Algumas das deidades mais primitivas eram os deuses da fertilidade, como a deusa da terra. Toda cultura antiga tinha sua versão da deusa mãe da terra. Isso era um aspecto incrivelmente importante nas vidas de povos primitivos, na colheita, na reprodução, no crescimento das plantas, na reprodução dos animais. Isso era absolutamente crucial ao bem-estar tanto cultural quanto físico deles. Era vital não ofender a deusa da terra. Qualquer tipo de variação em seus maravilhosos e abundantes dons podia ter um efeito adverso em seu estilo de vida e em sua saúde. A crucificação satisfazia uma necessidade religiosa primitiva de não contaminar a terra sagrada com o sangue profano de um homem condenado. Essa necessidade foi ritualizada em um método de execução que sobreviveu por milhares de anos. Durante um período, esse tipo de crença primitiva foi codificado e racionalizado. Isso nos dá uma ideia dos rituais da morte. Geralmente, a razão por trás de um ritual se perde e é esquecida, até que só reste o próprio ritual. Por centenas de anos, a crucificação perdeu seu significado espiritual e se tornou somente um instrumento de punição e execução, primeiramente no Antigo Oriente. A crucificação não foi inventada pelos romanos. Na verdade, ela foi parte de várias sociedades antigas, desde talvez o século VI a.C. e do Império Persa.
Ela foi descoberta na Pérsia por Alexandre o Grande no século IV a.C. e ele trouxe para a Europa. Alexandre o Grande parece ter trazido do Oriente, mas foram os romanos que realmente empregaram esse método em larga escala. A crucificação se expandiu pelo mundo romano. Um dos piores aspectos do Império Romano eram as punições. Crucificação, o summum supplicium, era a pior punição que os romanos podiam enfrentar. Ela era um instrumento de controle social. Estamos falando de uma estrutura de governo bem pequena, que de alguma forma tem que controlar uma grande população. Uma população que pode ser sem lei, pode ser criminosa. A maneira de fazer isso é aterrorizando as pessoas para que se comportem. A crucificação não era necessariamente para se encontrar uma punição que se adequasse ao crime. Quintiliano, uma das fontes da antiguidade, fala especificamente que o objetivo da crucificação era o seu efeito exemplar. Isso significa que ela impedia que outras pessoas cometessem crimes. Era a repressão maior. O mesmo argumento usado hoje para a pena de morte nos Estados Unidos. A crucificação era reservada às classes mais baixas da sociedade. Se você era um cidadão romano, na maioria das circunstâncias não poderia ser crucificado. A crucificação era reservada a inimigos, a traidores, a criminosos e a escravos. Era para o outro. A justificativa para a crucificação, em um caso em particular, quando Cícero acusou Verres, é a de que Verres crucificou um cidadão romano. Crucificou intencionalmente um cidadão romano, e é por isso que Verres é punido. Era raro alguém sobreviver mais de algumas horas na cruz. Mas em 63 d.C., o historiador Joséfos registrou a crucificação de 3 homens. Joséfos foi um dos antigos historiadores que relatou o cerco a Jerusalém no ano 70 d.C. Joséfos conta que uma das 3 vítimas ainda estava viva depois de 3 dias. As autoridades ficaram tão impressionadas com isso que decidiram tirá-lo de lá. E ele sobreviveu ao processo de crucificação. Como ele sobreviveu? A crucificação não era necessariamente uma execução. Era uma punição em agonia obscena e humilhante. O Dr. Rob Hicks e James Dean estão investigando exatamente o que acontece com o corpo durante uma crucificação. Talvez isso revele como a vítima da história de Joséfos sobreviveu. O que ele passa durante a crucificação é parecido com um grande acidente. Ele pode sangrar até a morte. Seus rins deixam de funcionar. Seu coração pode parar. Ele pode ter um ataque cardíaco e certamente vai ficar inconsciente em algum momento, seja pela desidratação ou por simplesmente não poder mandar oxigênio para os pulmões. As imagens dos braços esticados e os pregos nas mãos e nos pés é familiar em todo o mundo. Mas agora, pela primeira vez, James e Rob usam imagens em 3D para explorar o trauma interno de uma vítima de crucificação. Eles descobriram que o peso do corpo sobrecarrega os pulmões e fica cada vez mais difícil erguer as costelas para respirar. Vemos o diafragma descer. Vemos os músculos das costas próximos às costelas lutando para recuar, mostrando o quanto ele se esforça para respirar corretamente. E com o tempo, isso vai ficar tão difícil que ele vai desistir, vai ficar inconsciente e morrer. James e Rob descobriram a principal causa de morte durante a execução: sufocamento. Com os braços para cima, a vítima pode não erguer as costelas corretamente para respirar. Essa tortura dolorosa prolongada pode durar horas e até mesmo dias, dependendo do preparo físico da vítima. Ele não pode inspirar e expirar o suficiente para se manter vivo. Ele vai lutar contra isso porque é instintivo tentar se manter vivo, mas uma hora ele vai perder. Nossa simulação revelou como a vítima da história de Joséfos pode ter sobrevivido à aprovação. Se a pessoa perde as esperanças, é provável que desista e morra. Se você tiver uma visão positiva, pensando, vou vencer isso, aí sim há uma chance de sobrevivência. O quanto ele vai durar depende da força do homem e da condição em que ele está. A ínfima possibilidade de sobreviver à crucificação não diminui o seu horror. No mundo romano, manter o controle do seu próprio corpo era o maior direito humano.
Então, crucificar alguém, pegar o seu corpo e pregar ou prender em uma cruz com cordas e deixá-lo morrer aos poucos, agonizando por dias, era a maior repressão e o maior castigo. Ela desonrava o indivíduo mais que qualquer outra punição, qualquer outra. Um ritual de morte pagão e primitivo planejado para não ofender os deuses da natureza foi reinventado pelos romanos como método de tortura. Com o sofrimento de Cristo, a cruz renasceu e se tornou elemento de um novo ritual de morte para os cristãos de hoje em dia. Mas a crença das pessoas sobre o que viria depois da morte muda com o passar do tempo e de cultura para cultura. No Antigo Egito, acreditava-se que animais eram mensageiros entre esse mundo e o outro. Agora, Inventos da Antiguidade vai investigar o mistério das múmias de crocodilo. O Antigo Egito era uma civilização obcecada pelos rituais de morte. Algumas das construções mais incríveis já criadas foram feitas pelos egípcios e quase todas elas se preocupavam com a morte e com o que viria depois dela. As pirâmides, as grandes tumbas, os templos e as múmias. Mas não só pessoas eram mumificadas. Os antigos egípcios também mumificavam animais. Para descobrir o porquê, a egiptóloga e especialista em múmias Salima Ikram viajou para o templo de Kom-Ombo, nas margens do grande rio Nilo. Provavelmente sempre houve um templo em Kom-Ombo, porque geralmente em todos os locais onde há templos, ele foi construído lá porque aquele lugar já era sagrado há centenas e centenas de anos. O templo é dedicado ao deus crocodilo Sobek. Os antigos egípcios escolhem muitos de seus deuses baseados no mundo natural. E os crocodilos são bichos grandes e aterrorizantes, então eles queriam louvá-los. Também, é claro, tudo que vem do Nilo ou da água tem uma imagem sagrada para os antigos egípcios, porque um de seus mitos da criação diz que o mundo surgiu a partir da água. Sobek estava entre as deidades mais importantes do Egito. Ele surgiu por volta de 2000 a.C., quando vários lagos eram usados e havia crocodilos lá. Então, todos os deuses associados à água, aos poderes da fertilidade e da virilidade, como Sobek, se tornaram muito importantes. E foi aí que Sobek começou a ter grandes templos dedicados a ele. Crocodilos podiam viajar livremente pelo templo em homenagem ao deus. Não só havia imagens tradicionais do deus nos locais sagrados, mas também havia crocodilos vivos, que eram a personificação de Sobek. Então, as pessoas vinham de quilômetros de distância para visitar o deus, fazer oferendas ao deus e também para estar diante da própria deidade. O crocodilo era reverenciado até mesmo depois da morte. Aqui, numa sala reservada a restos dissecados de um animal que um dia vagou no templo. A relíquia inestimável um dia foi venerada por inúmeros peregrinos. Esse crocodilo provavelmente está morto há uns 2000 anos, e talvez até mais. Adoradores também fazem oferendas de crocodilos mumificados aos deuses. Oferecendo um crocodilo votivo, o que o adorador faz é oferecer algo mais íntimo do Deus. E também esse crocodilo mumificado age como um embaixador da pessoa por toda a eternidade, para que sempre tenha alguém que se comunique com Sobek. O primeiro estágio da mumificação é a imersão do corpo em sais naturais para tirar a umidade. Sem a umidade, ele não apodrece. Quando está completamente seco, é coberto numa resina preservadora que protege a superfície da deterioração. Preservar um réptil era relativamente fácil comparado à captura dele. A captura de crocodilos exige alguma habilidade, porque crocodilos são criaturas enormes, muito ferozes. E você não quer estar diante de um deles se não souber muito bem o que está fazendo. Então, acho que capturar crocodilos era uma grande aventura de fé. Mas até a obtenção de um crocodilo era um problema. Não havia muitos por perto.
Um dos problemas em se ter tantos peregrinos querendo dar múmias votivas como oferendas é que, às vezes, a demanda excedia a oferta. Os sacerdotes do templo Komombo foram forçados a improvisar. Algumas das múmias de crocodilos não contêm o que deviam conter. Elas podem conter fragmentos dele ou podem conter um pedaço de madeira ou uma pedra ou até um fragmento de um corpo humano, mas enrolados para parecer uma criatura que pudesse ser oferecida. Ninguém sabia o que havia dentro. Olha só, em geral, quanto melhor enrolada, mais bonito o exterior de uma múmia. Mais provável é que ela fosse falsificada por dentro, porque é como se o sacerdote pensasse: nos sentimos muito culpados, então ela tem que ficar perfeita, porque dentro é imperfeita. O exterior deve ser uma manifestação do que ela devia ser. Ainda assim, há uma ambiguidade no engano. Os sacerdotes certamente podiam ter as duas ideias em mente ao mesmo tempo e não se sentirem muito mentirosos. Mas eu acho que se os peregrinos soubessem que não havia crocodilos dentro de suas múmias de crocodilo, eles ficariam muito irritados. 100 anos atrás, o explorador americano Harry Wellcome descobriu um exemplar perfeitamente preservado de um crocodilo mumificado que ele acreditava ser falso. Mas será que é? O espécime é mantido no Centro de Egiptologia da Universidade de Swansea, na Grã-Bretanha. Temos realmente crocodilos de verdade que foram mumificados, mas, ao mesmo tempo, também temos muitos falsos. A cirurgiã veterinária Emma Littler foi chamada para examinar essa antiga relíquia usando uma máquina de raio-x. Pela primeira vez em 2000 anos, a múmia de crocodilo revelará seu segredo. Vamos saber o que há dentro dela. Vamos saber de uma vez por todas, eu espero, se há um crocodilo de verdade ou não aí dentro, ou se é apenas um saco de areia. Bom, vamos ver. Agora, aqui está. Tem mesmo alguma coisa aí dentro. Com toda certeza. Pode ver aqui a forma de uma cabeça e essas são as duas primeiras partes. Então ele está aí dentro mesmo, mas não está Parece aqui que é por mais ou inteiro. menos até aqui. É isso mesmo. Isso, e não há exatamente. deste lado aqui, não aparece o rabo aqui. Esse incrível artefato contém restos de um crocodilo que um dia nadou nas águas do Antigo Egito há mais de 2000 anos. Ele não é falso. É um verdadeiro mensageiro dos deuses. A descoberta revela até onde o homem vai para cumprir seus rituais de morte. A captura e a mumificação de animais perigosos e a permissão para que eles vagassem livres num templo sagrado demonstravam a reverência dos antigos em relação à morte. A seguir, Inventos da Antiguidade usa a ciência forense para examinar os papéis de outros animais como mensageiros da morte. Isso envolve um assassinato em um trabalho de detetive bizarro. A olho nu, essas 5 foices parecem idênticas. Mas há 800 anos, um super policial chinês chamado Zhang Zi inventou uma maneira engenhosa de dizer qual delas foi usada num assassinato. Nós devemos nosso entendimento da investigação de um crime a Zhang Zi. Zhang Zi expôs suas ideias num texto antigo que levou a ciência pela primeira vez para a investigação criminal. David Hughes, investigador criminal moderno, estuda a evidência antiga. Acho que podemos chamar Zhang Zi de grande pai da ciência forense moderna, porque ele escreveu algumas informações que conhecemos do The Washington Way of Wrongs. The Washington Way of Wrongs é um texto de 800 anos que descreve o trabalho forense da antiguidade. Antes dessa época, vários livros foram escritos tocando nas questões da medicina forense, mas ele foi o primeiro a sistematizá-los e a produzir um trabalho que unisse todo o conhecimento que tinha sido acumulado. Esse é o primeiro registro escrito com instruções para investigadores sobre o que devem procurar nas cenas de crime. Nesse sentido, ele pode ser descrito como o pai da ciência forense moderna. Segundo o livro de Zhang Zi, Inventos da Antiguidade vai reconstruir como ele resolveu um caso brutal de assassinato há 800 anos.
Em torno de 1230 d.C., os habitantes de uma aldeia remota chinesa ficaram chocados ao descobrir que um deles havia sido morto por uma lâmina não identificada. Não havia testemunhas e, naquele tempo, não havia polícia para ser chamada. A maioria dos casos legais era julgado pelo chefe da aldeia, que era designado para esse trabalho. Eles não eram pagos e o trabalho geralmente envolvia muitos gastos e talvez os tornassem impopulares entre as pessoas com as quais tinham de conviver. O chefe da aldeia pediu ajuda ao governo do estado. Os membros da turma de Zhangzi eram estudiosos que alcançaram sua posição passando com sucesso em testes. E era a responsabilidade deles supervisionar esse sistema caótico e agir como intermediários entre os representantes das aldeias e a corte imperial. Zhangzi foi enviado à aldeia para investigar. Pessoas como Zhangzi viajavam pelo país investigando casos particularmente difíceis, por questões técnicas ou porque interesses poderosos estavam envolvidos. Sem evidências ou testemunhas, o assassino devia achar que não tinha nada a temer com a visita de um estudioso. Pelo que ele próprio conta do caso, parece que ele trabalhava com um detetive secreto que era chamado para lidar com esses casos particularmente difíceis. A primeira tarefa de Zhangzi era identificar a arma do crime. Ele sabia pela prática que lâminas diferentes produziam ferimentos diferentes. O exame que Zhangzi fez no corpo mostrava um corte imperfeito com características específicas. O historiador Mai Trao reconstitui como Zhangzi deve ter encaminhado sua investigação. Mai usa o corpo de um porco comprado num açougue local. Essa é a primeira, uma espada de folha larga do século XVI. E você pode ver que ela deixa esse tipo de corte. Esse é nosso ferimento de punhal. Você pode ver até um ponto, mas só até um ponto o tamanho da lâmina. O punhal não foi muito longe, então não sabemos qual o tamanho da lâmina. Agora, olhe o estrago feito pela foice. É absolutamente horrendo. Ela entrou na pele e no tecido embaixo dela, e então poderia também ter atravessado o osso. Lâminas diferentes causam ferimentos muito diferentes. Então é possível para cientistas forenses, e foi possível para Zhangzi, no século XIII, saber o que causou essa ferida. Foi uma foice. O único problema é que havia milhares de foices na China medieval. Qual delas ele estava buscando? A foice era uma ferramenta comum nas comunidades rurais da antiga China. Zhangzi convocou todos os aldeões para um encontro e ordenou que levassem suas foices. Mais de 200 foices limpas e polidas foram apresentadas. Como Zhangzi saberia qual foice foi a arma do crime? Na verdade, é muito difícil limpar totalmente um objeto. Mesmo quando alguém pensa que limpou a arma de um crime, inevitavelmente ainda vai ter manchas do material deixado lá. Hoje, cientistas forenses usam análises microscópicas para rastrear esses fragmentos de evidência. Mas na China do século XIII, Zhangzi não tinha esses recursos técnicos. Então ele convocou milhares de pequenos investigadores. Moscas varejeiras. Mai se uniu à cientista forense Amorit Whitaker na tentativa de resolver o caso de Zhangzi 800 anos depois do crime ter sido cometido. Zhangzi colocou todas as foices ao sol e esperou. Mai esfrega sangue de um animal do açougue na lâmina. Nada termina no fio da lâmina. Qualquer matador cauteloso perceberia o sangue nessa arma e se livraria dela. Então, o que ele faz? Pega um pano e esfrega. Vamos colocar a arma do crime dentro dessa caixa, assim, com as outras iguais a ela. E a olho nu, todas elas parecem idênticas. Agora, veremos o que as moscas nos contam. Esperamos que as moscas encontrem entre essas 5 foices a que tem sangue. Em minutos, as moscas vão direto para a foice ensanguentada. Olha, temos uma. Boa. Isso. Zhangzi tinha razão. A ultra macro fotografia revela o segredo das pequenas detetives.
Se há vestígios de sangue ou de tecido em alguma coisa, como uma faca ou uma foice, certamente as moscas serão atraídas para ela, ao invés das outras facas que não têm sangue. Ao que parece, elas estão em um grande banquete. Fragmentos microscópicos de sangue e tecido continuam presos nas imperfeições do metal. A olho nu, não há como dizer se essa foice foi usada num crime. No entanto, se usarmos a visão de uma mosca varejeira, o mundo fica totalmente diferente. De repente, a lâmina não parece tão lisa. Essas imperfeições armazenam partículas de sangue e de tecido, e isso atrai moscas varejeiras, como letreiros de neon de lanchonetes indicam uma boa comida. Mesmo se as moscas não virem as partículas, elas podem confiar em outro sentido, o faro. Pequenas partículas se partem, evaporam e se espalham pelo ar. Essas partículas ativam receptores na mosca varejeira. É quase como se elas pudessem ver o cheiro. Nos confins do século XIII, certamente imaginaríamos que esse seria um caso de homicídio, analisando as evidências. A vítima falou do túmulo através dessas pequenas mensageiras da morte. A investigação forense deu mais um passo para a era moderna. O estudo de insetos continua sendo uma parte importante da moderna investigação de cenas de crimes. Ela é conhecida como entomologia forense. Acho que qualquer um que trabalhe na área da entomologia forense e que seja interessado sabe desse caso. Ele é citado em vários documentos e em toda entrevista dada sobre entomologia forense. Então é muito importante. Até onde eu sei, é o primeiro caso devidamente documentado em que a entomologia forense foi usada para resolver um crime. Nós devemos nosso entendimento da investigação de um crime a Zhang Zi. Os rituais e práticas em torno da morte se desenvolveram em resposta à necessidade humana. Nos casos de homicídio de Zhang Zi, ele precisava receber informações vindas do morto. Também havia a salvação espiritual cristã através da cruz e as oferendas animais especiais enviadas diretamente a deuses. Mas no século III a.C., a China deu um passo adiante usando a tecnologia para criar a vida depois da morte aqui na Terra. No século III a.C., Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China, construiu uma tumba extraordinária para viver a eternidade. Um texto antigo escrito pelo primeiro historiador da China, Sima Qian, fala de rios de mercúrio fluindo como água dentro do mausoléu de Qin. Inventos da Antiguidade investiga o propósito e a engenharia por trás dessa estranha descoberta. Em 220 a.C., o país estava em guerra havia 500 anos. Tudo começou com 700 estados independentes e em 221 a.C. foram reduzidos a um, que era o estado de Qin. Qin criou uma nação que durou 2000 anos. Qin teve tanto sucesso em sua carreira de conquistas que isso se tornou sinônimo de toda a China hoje. Um império de quase 26 mil quilômetros quadrados, mais rico e poderoso do que se possa imaginar. Qin tinha pavor de perder seu trono e mais pavor ainda de morrer. Ele queria prolongar sua vida e seu poder por toda a eternidade. Então buscou o segredo da vida eterna em todo o mundo conhecido. Ele constantemente enviava emissários para pontos longínquos do globo para que encontrassem poções ou homens sábios que pudessem ajudá-lo nisso. Com medo de voltar de mãos vazias e ser morto, nenhum voltou. Como se já esperasse que a busca pelo elixir da vida eterna daria errado, Qin abraçou um projeto igualmente ambicioso, cujos muitos mistérios não foram desvendados até hoje. Ao mesmo tempo, assim que ele chegou ao trono, pôs centenas de milhares de condenados para trabalhar na construção de uma tumba para ele. Eu acho isso um paradoxo, porque se você nunca vai morrer, para que vai precisar de um mausoléu? Ele cobria todas as hipóteses. Se não pudesse ter a vida eterna, reinaria para sempre na morte. Ele construiu aquele mausoléu em parte porque precisava daquele reino, daquele império. Ele precisava dos seus recursos, do seu palácio, dos seus guerreiros, dos seus servos e de tudo mais para continuar comandando depois da morte.
Ao sul de seu império, ele construiu o complexo do mausoléu numa área de 145 quilômetros quadrados. Há, obviamente, muitas coisas fascinantes no mausoléu do Imperador Qin. Mas se eu tivesse que apontar uma só, provavelmente seria o tamanho do local, porque tudo é tão imenso e tudo que você possa imaginar, ou até coisas que você nunca imaginaria, estão lá. Não só estão lá, como são multiplicadas por 100 ou por 1000. Não é simplesmente um mausoléu. Com montanhas e rios esculpidos nos mínimos detalhes, a tumba era uma réplica exata em escala da China real. A ideia, obviamente, era representar no microcosmo toda a esfera que ele governava. Baseado no antigo texto chinês escrito por Sima Qian, 100 anos depois da morte do imperador, o criador de maquetes antigas, Richard Windley, reconstruiu a planta da tumba. Essas histórias dizem que o mapa era bastante preciso nos detalhes. Temos os rios principais, é provável que o terreno fosse construído com bastante precisão também. Para os rios, Qin não usou água. Ao invés disso, ele encheu canais de mercúrio. O mercúrio é um metal diferente de qualquer outro. Ele é líquido dependendo da temperatura. Essa propriedade única fascinava os antigos chineses e dava significado místico a ele. Eu acho que essa ideia do mercúrio como substância enigmática que desafia a natureza pode explicar o porquê as pessoas achavam que ele também pudesse prolongar suas vidas. Para criar rios inteiros feitos de milhares de toneladas de mercúrio não era a parte mais incrível. Os engenheiros de Qin também planejaram uma turbina que impulsionava o metal líquido pela tumba. Depois da morte do primeiro imperador, seu sucessor ordenou que os trabalhadores que trabalhavam na tumba fossem enterrados vivos para preservar os segredos. Provavelmente por esse motivo, não sabíamos que o mercúrio era bombeado em toda a área. Sima Qian simplesmente diz que era um mecanismo e ele, obviamente, não sabia os detalhes. Richard Windley está trabalhando com reconhecidos acadêmicos para especular como essa proeza hidráulica pode ter sido executada. É por aqui, viu? Vi. Janice Lee é a curadora sênior do local e uma das maiores autoridades mundiais nele. Você acha que temos uma boa representação aqui? Acho. Os especialistas criaram uma teoria que pode nos dar novas ideias sobre como os rios de mercúrio fluíam pela tumba. Evidências arqueológicas do mesmo período mostram que os antigos chineses eram peritos na roda hidráulica e no eixo de roda. Sabemos que havia fontes subterrâneas na área. Seria bastante fácil, com a tecnologia da época, utilizá-las para algum tipo de moinho que levasse o mercúrio pela tumba. O que eu decidi fazer para resolver esse problema na maquete foi uma roda hidráulica horizontal. Ela impulsiona um tipo de roda propulsora. Temos uma roda horizontal movendo uma roda vertical. Richard enche os rios da maquete com um substituto para o mercúrio e liga o fluxo para simular a ação dos rios subterrâneos verdadeiros. Parece que está funcionando. Parece ter se ajustado e está trabalhando muito bem. A água do rio segue por um canal passando por uma roda horizontal por baixo da terra. Isso é conectado por um sistema de engrenagens a uma roda vertical que impulsiona o mercúrio pela tumba. Enquanto a fonte de água fluísse, o imperador teria rios de metal líquido passando por seu império após a morte por toda a eternidade. Rodeado de rios do mercúrio que dá a vida, o imperador poderia reinar sobre sua réplica de reino pela eternidade e finalmente satisfazer seu sonho da vida toda de comandar para sempre. Mas só para garantir, ele adotou ainda mais políticas de segurança. Sima Qian menciona detalhes mais sinistros desses antigos rituais de morte. O imperador Qin foi acompanhado em sua jornada para o outro mundo por centenas de escravos e cucumbinas, todos enterrados vivos. Ele também teve 8.000 guerreiros de terracota para guardá-lo em um sistema de armadilhas fatais. Talvez o mais prático contra os ladrões de covas do futuro. As defesas de Qin são o nosso único invento da antiguidade.
Isso é parte de um complexo de tumbas construído no século III a.C. como descanso eterno do primeiro imperador de um dos impérios mais bem-sucedidos do mundo, a China. Como saído de uma história de Indiana Jones, essa mega-tumba era cheia de armas e tesouros condizentes com o homem mais poderoso da Terra. Com tanta coisa de valor na tumba, o imperador precisava saber que seu descanso eterno estaria seguro de ladrões ou alguém que quisesse profanar o local. Para garantir a segurança dele e de seus pertences, ele ordenou que seus engenheiros produzissem soluções que pareciam saídas de um filme. Armadilhas defensivas. Nos registros históricos, há informações sobre a tumba que dizem que nos corredores escuros dela havia balistas com gatilhos para que, se algum ladrão ousasse entrar na tumba, as balistas disparassem suas flechas automaticamente. Inventos da Antiguidade está investigando as técnicas de defesas da tumba do primeiro imperador. Nossa investigação usa seu conhecimento da tecnologia chinesa contemporânea para especular sobre quais seriam essas armadilhas. O que eu tenho aqui são propostas de reconstrução da armadilha de balistas da tumba de Qin. Há muitas variantes, temos várias que disparam apenas uma única flecha. Balistas chinesas antigas tinham uma força de até 136 quilos e disparavam flechas de ponta de bronze de 60 a 90 centímetros de comprimento. Elas deviam ser de bambu. Essa é uma flecha típica bem grande. Temos uma ponta bem afiada na frente e um espigão que vai até dentro do bambu. Outros arcos podiam disparar várias flechas de uma vez. Temos uma balista que é chamada em chinês de lianur, que é uma balista de várias flechas. Ela dispara 4 flechas de uma só vez. Há uma única corda, como em um arco normal. Elas correm em vãos que ajudam a mantê-las numa direção razoavelmente reta. Inventos da Antiguidade construiu uma réplica de uma das entradas para a grande tumba. Por trás das paredes dos corredores da tumba havia mecanismos ocultos. Esses eram os mecanismos que não deviam ser vistos, eram os que iam causar estrago. E essas eram armadilhas que iam ajudar a proteger a tumba de qualquer um que tentasse se intrometer, que tentasse roubá-lo, que tentasse perturbar a paz do imperador. Mas, claro, temos que encontrar uma maneira de disparar o mecanismo. Evidências do período nos dizem que balistas ativadas por fios no chão eram usadas para matar animais para se comer. No cenário que temos aqui, os fios são bem visíveis. Eles são de cores claras, para que a câmera os capte, mas na verdade eles deviam ser de cor escura. Elas foram planejadas para se misturarem ao ambiente. Então a ideia é de que alguém andando ou bisbilhotando a tumba possa tropeçar em qualquer um deles e disparar o mecanismo. Richard testa os fios usando flechas de ponta arredondada. Apesar das balistas serem excelentes defesas contra vivos, elas ofereciam pouca proteção contra os mortos. O imperador contratou milhares de guarda-costas para acompanhá-lo no outro mundo. Guardas para defendê-lo do ataque de espíritos dos mortos. Eu acredito que eles não estão lá só para representar alguma coisa. Eles não são um monumento. Eles estão lá para serem usados. Eles têm um propósito na outra vida. A cada dia que passa, arqueólogos descobrem mais sobre essas figuras perfeitas. Cada um dos 8.000 guerreiros é único, com um rosto personalizado. Agora, uma nova teoria busca descobrir por que o primeiro imperador teve tanto trabalho para fazer seus guardas indivíduos. A resposta está nas origens confusas do Império de Qin. A nação chinesa nasceu da guerra. A unificação foi alcançada puramente pela força militar. Qin tinha mais soldados que qualquer outro estado chinês. Eles eram organizados por um regime totalitário e simplesmente superavam todos os rivais um por um. A China, como ficou conhecida, era comandada por um reino de terror. A corte do primeiro imperador era comandada de maneira bem autoritária, enfatizando sempre punições rígidas, leis inflexíveis e subordinação a tudo que interessasse ao Estado. A vida na corte de Qin devia ser aterrorizante. Os súditos do jovem Estado viviam com medo de seu novo imperador.
E o imperador vivia com medo de seus súditos. Com o tempo, o imperador também ficava cada vez mais e mais paranoico. Ele se mudava em segredo de um palácio para outro para evitar a possibilidade de um assassinato. Parece que o imperador continuou paranoico até mesmo na morte. Temendo os vários inimigos que fez até sua chegada ao poder, o imperador Qin se cercou de guardas de elite nessa vida e planejou levá-los para outra. Eles são o exército que continuaria depois da morte. Se um homem precisava de um exército em vida, podia precisar de um exército depois da morte também. Um homem que foi responsável pelas mortes de milhares tinha todos os motivos para se preocupar com quem poderia esperar por ele do outro lado. Se a gente acreditar que as pessoas, depois que morrem, continuam a viver e a manter seus pertences, seu poder e etc., isso se aplicaria ao imperador e também a todos os outros. Se durante o seu governo ele matou e massacrou milhares de pessoas, incluindo guerreiros muito poderosos, reis e príncipes, certamente essas pessoas esperariam por ele depois da morte para se vingarem. A paranoia e o ego do primeiro imperador exigiam que ele fosse cercado por guardas de elite. Mas ele não ordenou que seu verdadeiro grupo fosse enterrado com ele. De acordo com textos antigos escritos pelo historiador Sima Qian, o imperador Qin teve toda a sua corte enterrada viva com ele. Servos, esposas, músicos, animadores, até seu cavalo e sua charrete preferidos. O fardo de acompanhar o imperador após a morte pareceu injusto a seus servos e seguidores. Seu sucessor enterrou suas concubinas vivas com ele. E os trabalhadores que fizeram a tumba também foram enterrados, em parte para assegurar que os segredos dos aparatos de segurança pudessem continuar escondidos. Se ele ordenou as mortes de centenas de pessoas, por que não exigiu que seus guarda-costas fossem enterrados vivos com ele? A resposta pode ser simples e também esclarece uma antiga crença chinesa. Um motivo para isso é, obviamente, que os soldados eram os mais fortes de toda a China e não seria fácil convencê-los a servir como sacrifícios humanos. O imperador resolveu criar o famoso exército de terracota porque percebeu que depois de sua morte não haveria ninguém forte o suficiente para obrigar os soldados mais fortes da região a irem com ele. Apesar de sua lealdade, tamanha devoção a seu senhor era mais do que ele poderia esperar. E seu sucessor também poderia não querer sacrificar bens tão valiosos. Um exército de 8.000 não pode ser descartado. Isso virou um dilema para Qin. Ele não poderia levar sua guarda real para a tumba, mas era paranoico demais para se cercar de estranhos que podiam ter se infiltrado lá para atacá-lo depois da morte. Cada um dos 8.000 guerreiros de terracota foi representado como um indivíduo, com características individuais esculpidas. Acho razoável imaginar que eles representem pessoas reais que protegiam o imperador em vida. Afinal, para alguém paranoico que vivia sempre com medo de ser assassinado, ele não gostaria de ir para o outro mundo acompanhado de gente desconhecida. Devia ser tranquilizador que essas imagens representassem as poucas pessoas na Terra que ele conhecia e confiava. Se as características dos guerreiros de terracota são verdadeiros retratos de soldados reais, então quando olhamos esses rostos de pedras silenciosos, vemos os rostos de homens que um dia protegeram e lutaram pelo fundador de um dos maiores impérios que o mundo já conheceu. Os rituais de morte em torno da tumba de Qin nos permitem entrar na mente de um imperador e de um povo que viveram há mais de 2.000 anos. Do mesmo modo que os rituais de morte dos antigos egípcios revelam como eles pensavam, no que acreditavam e o que queriam da vida. Isso é uma amostra do que eles queriam depois de mortos, mas como resultado acabamos sabendo do que eles queriam em vida. E isso porque rituais de morte podem ser sobre morte, mas são praticados, acalentados e adorados não pelos mortos, mas pelos vivos. Algumas práticas do mundo antigo em torno da morte ainda são empregadas da mesma forma hoje. Outras mudaram seu significado e simbolismo durante os anos, mas ganharam significados novos para milhões no mundo moderno.
Os rituais de morte revelam segredos não só sobre nossos desejos para depois da morte, mas sobre o que mais desejamos em vida. Que devem procurar nas cenas de crime. Nesse sentido, ele pode ser descrito como o pai da ciência forense moderna. Segundo o livro de Sun Tzu, Inventos da Antiguidade vai reconstruir como ele resolveu um caso brutal de assassinato há 800 anos. Em torno de 1230 d.C., os habitantes de uma aldeia remota chinesa ficaram chocados ao descobrir que um deles havia sido morto por uma lâmina não identificada. Não havia testemunhas e, naquele tempo, não havia polícia para ser chamada. A maioria dos casos legais era julgado pelo chefe da aldeia, que era designado para esse trabalho. Eles não eram pagos e o trabalho geralmente envolvia muitos gastos e talvez os tornassem impopulares entre as pessoas com as quais tinham de conviver. O chefe da aldeia pediu ajuda ao governo do estado. Os membros da turma de Zhang Zi eram estudiosos que alcançaram sua posição passando com sucesso em testes. E era a responsabilidade deles supervisionar esse sistema caótico e agir como intermediários entre os representantes das aldeias e a corte imperial. Zhang Zi foi enviado à aldeia para investigar. Pessoas como Zhang Zi viajavam pelo país investigando casos particularmente difíceis, por questões técnicas ou porque interesses poderosos estavam envolvidos. Sem evidências ou testemunhas, o assassino devia achar que não tinha nada a temer com a visita de um estudioso. Pelo que ele próprio conta do caso, parece que ele trabalhava com um detetive secreto que era chamado para lidar com esses casos particularmente difíceis. A primeira tarefa de Zhang Zi era identificar a arma do crime. Ele sabia pela prática que lâminas diferentes produziam ferimentos diferentes. O exame que Zhang Zi fez no corpo mostrava um corte imperfeito com características específicas. O historiador Mai Trao reconstitui como Zhang Zi deve ter encaminhado sua investigação. Mai usa o corpo de um porco comprado num açougue local. Essa é a primeira, uma espada de folha larga do século XVI. E você pode ver que ela deixa esse tipo de corte. Esse é nosso ferimento de punhal. Você pode ver até um ponto, mas só até um ponto o tamanho da lâmina. O punhal não foi muito longe, então não sabemos qual o tamanho da lâmina. Agora, olhe o estrago feito pela foice. É absolutamente horrendo. Ela entrou na pele e no tecido embaixo dela, e então poderia também ter atravessado o osso. Lâminas diferentes causam ferimentos muito diferentes. Então é possível para cientistas forenses, e foi possível para Zhang Zi, no século XIII, saber o que causou essa ferida. Foi uma foice. O único problema é que havia milhares de foices condizentes com o homem mais poderoso da Terra. Com tanta coisa de valor na tumba, o imperador precisava saber que seu descanso eterno estaria seguro de ladrões ou alguém que quisesse profanar o local. Para garantir a segurança dele e de seus pertences, ele ordenou que seus engenheiros produzissem soluções que pareciam saídas de um filme. Armadilhas defensivas. Nos registros históricos, há informações sobre a tumba que dizem que nos corredores escuros dela havia balistas com gatilhos para que, se algum ladrão ousasse entrar na tumba, as balistas disparassem suas flechas automaticamente. Inventos da Antiguidade está investigando as técnicas de defesas da tumba do primeiro imperador. Nossa investigação usa seu conhecimento da tecnologia chinesa contemporânea para especular sobre quais seriam essas armadilhas. O que eu tenho aqui são propostas de reconstrução da armadilha de balistas da tumba de Qin. Há muitas variantes, temos várias que disparam apenas uma única flecha. Balistas chinesas antigas tinham uma força de até 136 quilos e disparavam flechas de ponta de bronze de 60 a 90 centímetros de comprimento. Elas deviam ser de bambu. Essa é uma flecha típica bem grande. Temos uma ponta bem afiada na frente e um espigão que vai até dentro do bambu.
Outros arcos podiam disparar várias flechas de uma vez. Temos uma balista que é chamada em chinês de Lianur, que é uma balista de várias flechas. Ela dispara 4 flechas de uma só vez. Há uma única corda, como em um arco normal. Elas correm em vãos que ajudam a mantê-las numa direção razoavelmente reta. Inventos da antiguidade construiu uma réplica de uma das entradas para a grande tumba. Por trás das paredes dos corredores da tumba havia mecanismos ocultos. Esses eram os mecanismos que não deviam ser vistos, eram os que iam causar estrago. E essas eram armadilhas que iam ajudar a proteger a tumba de qualquer um que tentasse se intrometer, que tentasse roubá-la, que tentasse perturbar a paz do imperador. Mas, claro, temos que encontrar uma maneira de disparar o mecanismo. Evidências do período nos dizem que balistas ativadas por fios no chão eram usadas para matar animais para se comer. No cenário que temos aqui, os fios são bem visíveis. Eles são de cores claras, para que a câmera os capte, mas na verdade eles deviam ser de cor escura. Elas foram planejadas para se misturarem ao ambiente. Então a ideia é de que alguém andando ou bisbilhotando a tumba possa tropeçar em qualquer um deles e disparar o mecanismo. Richard testa os fios usando flechas de ponta arredondada. Apesar das balistas serem excelentes defesas contra vivos, elas Depende da força do homem e da condição em que ele está. A ínfima possibilidade de sobreviver à crucificação não diminui o seu horror. No mundo romano, manter o controle do seu próprio corpo era o maior direito humano. Então, crucificar alguém, pegar o seu corpo e pregar ou prender em uma cruz com cordas e deixá-lo morrer aos poucos, agonizando por dias, era a maior repressão e o maior castigo. Ela desonrava o indivíduo mais que qualquer outra punição, qualquer outra. Um ritual de morte pagão e primitivo planejado para não ofender os deuses da natureza foi reinventado pelos romanos como método de tortura. Com o sofrimento de Cristo, a cruz renasceu e se tornou elemento de um novo ritual de morte para os cristãos de hoje em dia. Mas a crença das pessoas sobre o que viria depois da morte muda com o passar do tempo e de cultura para cultura. No Antigo Egito, acreditava-se que animais eram mensageiros entre esse mundo e o outro. Agora, Inventos da Antiguidade vai investigar o mistério das múmias de crocodilo. O Antigo Egito era uma civilização obcecada pelos rituais de morte. Algumas das construções mais incríveis já criadas foram feitas pelos egípcios e quase todas elas se preocupavam com a morte e com o que viria depois dela. As pirâmides, as grandes tumbas, os templos e as múmias. Mas não só pessoas eram mumificadas. Os antigos egípcios também mumificavam animais. Para descobrir o porquê, a egiptóloga e especialista em múmias Salima Ikram viajou para o templo de Kom-Ombo, nas margens do grande rio Nilo. Provavelmente sempre houve um templo em Kom-Ombo, porque geralmente em todos os locais onde há templos, ele foi construído lá porque aquele lugar já era sagrado há centenas e centenas de anos. O templo é dedicado ao deus crocodilo Sobek. Os antigos egípcios escolhem muitos de seus deuses baseados no mundo natural. E os crocodilos são bichos grandes e aterrorizantes, então eles queriam louvá-los. Também, é claro, tudo que vem do Nilo ou da água tem uma imagem sagrada para os antigos egípcios, porque um de seus mitos da criação diz que o mundo surgiu a partir da água. Sobek estava entre as deidades mais importantes do Egito. Ele surgiu por volta de 2000 a.C., quando vários lagos eram usados e havia crocodilos lá. Então todos os deuses associados à água embaixo dela, e então poderia também ter atravessado o osso. Lâminas diferentes causam ferimentos muito diferentes. Então é possível para cientistas forenses, e foi possível para Zhangzi, no século XIII, saber o que causou essa ferida. Foi uma foice. O único problema é que havia milhares de foices na China medieval. Qual delas ele estava buscando? A foice era uma ferramenta comum nas comunidades rurais da antiga China. Zhangzi convocou todos os aldeões para um encontro e ordenou que levassem suas foices.
Mais de 200 foices limpas e polidas foram apresentadas. Como Sang Tzu saberia qual foice foi a arma do crime? Na verdade, é muito difícil limpar totalmente um objeto. Mesmo quando alguém pensa que limpou a arma de um crime, inevitavelmente ainda vai ter manchas do material deixado lá. Hoje, cientistas forenses usam análises microscópicas para rastrear esses fragmentos de evidência. Mas na China do século XIII, Sang Tzu não tinha esses recursos técnicos. Então ele convocou milhares de pequenos investigadores. Moscas varejeiras. Mas se uniu a cientista forense Amorit Whitaker na tentativa de resolver o caso de Sang Tzu 800 anos depois do crime ter sido cometido. Sang Tzu colocou todas as foices ao sol e esperou. Mai esfrega sangue de um animal do açougue na lâmina. Nada termina no fio da lâmina. Qualquer matador cauteloso perceberia o sangue nessa arma e se livraria dela. Então, o que ele faz? Pega um pano e esfrega. Vamos colocar a arma do crime dentro dessa caixa, assim, com as outras iguais a ela. E a olho nu, todas elas parecem idênticas. Agora, veremos o que as moscas nos contam. Esperamos que as moscas encontrem entre essas 5 foices a que tem sangue. Em minutos, as moscas vão direto para a foice ensanguentada. Olha, temos uma. Boa. Isso. Sang Tzu tinha razão. A ultra-macro-fotografia revela o segredo das pequenas detetives. Se há vestígios de sangue ou de tecido em alguma coisa, como uma faca ou uma foice, certamente as moscas serão atraídas para ela, ao invés das outras facas que não têm sangue. Ao que parece, elas estão em um grande banquete. Fragmentos microscópicos de sangue e tecido continuam presos nas imperfeições do metal. A olho nu, não há como dizer se essa foice foi usada num crime. No entanto, uma criatura que pudesse ser oferecida. Ninguém sabia o que havia dentro. Olha só, em geral, quanto melhor enrolada, mais bonito o exterior de uma múmia. Mais provável é que ela fosse falsificada por dentro, porque é como se o sacerdote pensasse: nos sentimos muito culpados, então ela tem que ficar perfeita, porque dentro é imperfeita. O exterior deve ser uma manifestação do que ela devia ser. Ainda assim, há uma ambiguidade no engano. Os sacerdotes certamente podiam ter as duas ideias em mente ao mesmo tempo e não se sentirem muito mentirosos. Mas eu acho que se os peregrinos soubessem que não havia crocodilos dentro de suas múmias de crocodilo, eles ficariam muito irritados. 100 anos atrás, o explorador americano Harry Wellcome descobriu um exemplar perfeitamente preservado de um crocodilo mumificado que ele acreditava ser falso. Mas será que é? O espécime é mantido no Centro de Egiptologia da Universidade de Swansea, na Grã-Bretanha. Temos realmente crocodilos de verdade que foram mumificados, mas, ao mesmo tempo, também temos muitos falsos. A cirurgiã veterinária Emma Littler foi chamada para examinar essa antiga relíquia usando uma máquina de raio-x. Pela primeira vez em 2000 anos, a múmia de crocodilo revelará seu segredo. Vamos saber o que há dentro dela. Vamos saber de uma vez por todas, eu espero, se há um crocodilo de verdade ou não aí dentro, ou se é apenas um saco de areia. Bom, vamos ver. Agora, aqui está. Tem mesmo alguma coisa aí dentro. Com toda certeza. Pode ver aqui a forma de uma cabeça e essas são as 2 primeiras partes. Então ele está aí dentro mesmo, mas não está Parece aqui que é mais por ou inteiro. menos até aqui. É isso mesmo. Isso, e não há exatamente. deste lado aqui, não aparece o rabo aqui. Esse incrível artefato contém restos de um crocodilo que um dia nadou nas águas do Antigo Egito há mais de 2000 anos. Ele não é falso. É um verdadeiro mensageiro dos deuses. A descoberta revela até onde o homem vai para cumprir seus rituais de morte.
A captura e a mumificação de animais perigosos e a permissão para que eles vagassem livres num templo sagrado demonstravam a reverência dos antigos em relação à morte. A seguir, Inventos da Antiguidade usa a ciência forense para examinar os papéis de outros animais como mensageiros da morte. Isso envolve um assassinato em um trabalho de detetive bizarro. A olho nu, essas 5 foices parecem idênticas. Os tempos, porque todos somos apavorados. Em qualquer época, a humanidade acredita que há algo mais em nossa existência. Essa vida tem perigos e dificuldades, mas há outra vida em algum lugar que vai ser maravilhosa. Para a transição, há uma vida após a morte de nossa escolha. Cumprimos rituais que facilitam nossa passagem para o outro mundo. Hoje, a maioria dos rituais que fazemos em nossas vidas tem suas raízes na história antiga. E para bilhões de pessoas em todo o planeta, não há símbolo maior de esperança na vida eterna do que a crucificação de Jesus Cristo. A história da crucificação é difícil de ser contada. E também é um assunto bastante desanimador para aqueles que pensam no Império Romano como algo nobre, diligente e digno, de onde hoje tiramos tanto de nossa moral e de nossos costumes. Nossas investigações sobre a fisiologia da crucificação revelam como essa punição é terrível. O principal objetivo da crucificação podia não ser simplesmente a execução, mas manter a vítima viva em agonia o máximo possível. A crucificação é bem mais antiga que o Novo Testamento. Ela vem desde o início da civilização. Alguns estudiosos acreditam que ela foi inventada puramente como ritual de morte, planejado para erguer fisicamente um condenado acima da terra durante a execução. Os antigos acreditavam que a terra era uma deidade viva que não devia ser contaminada pelo contato com um malfeitor. Essa era uma época em que o homem acreditava que a natureza era conduzida e controlada por deuses poderosos. Estamos falando em deuses que fazem o sol brilhar, que fazem o vento soprar, e tudo isso tem a ver com sobrevivência. Tem a ver com a colheita, tem a ver com as plantações, e muitas sociedades antigas se concentravam nas colheitas. Algumas das deidades mais primitivas eram os deuses da fertilidade, como a deusa da terra. Toda cultura antiga tinha sua versão da deusa mãe da terra. Isso era um aspecto incrivelmente importante nas vidas de povos primitivos, na colheita, na reprodução, no crescimento das plantas, na reprodução dos animais. Isso era absolutamente crucial ao bem-estar tanto cultural quanto físico deles. Era vital não ofender a deusa da terra. Qualquer tipo de variação em seus maravilhosos e abundantes dons podia ter um efeito adverso em seu estilo de vida e em sua saúde. A crucificação satisfazia uma necessidade religiosa primitiva de não contaminar a terra sagrada com o sangue profano de um homem condenado. Essa necessidade... Moscas nos contam. Esperamos que as moscas encontrem entre essas 5 foices a que tem sangue. Em minutos, as moscas vão direto para a foice ensanguentada. Olha, temos uma. Boa. Isso. Santizi tinha razão. A ultra-macro-fotografia revela o segredo das pequenas detetives. Se há vestígios de sangue ou de tecido em alguma coisa, como uma faca ou uma foice, certamente as moscas serão atraídas para ela, ao invés das outras facas que não têm sangue. Ao que parece, elas estão em um grande banquete. Fragmentos microscópicos de sangue e tecido continuam presos nas imperfeições do metal. A olho nu, não há como dizer se essa foice foi usada num crime. No entanto, se usarmos a visão de uma mosca varejeira, o mundo fica totalmente diferente. De repente, a lâmina não parece tão lisa. Essas imperfeições armazenam partículas de sangue e de tecido, e isso atrai moscas varejeiras, como letreiros de neon de lanchonetes indicam uma boa comida. Mesmo se as moscas não virem as partículas, elas podem confiar em outro sentido, o faro. Pequenas partículas se partem, evaporam e se espalham pelo ar.
Essas partículas ativam receptores na mosca varejeira. É quase como se elas pudessem ver o cheiro. Nos confins do século XIII, certamente imaginaríamos que esse seria um caso de homicídio, analisando as evidências. A vítima falou do túmulo através dessas pequenas mensageiras da morte. A investigação forense deu mais um passo para a era moderna. O estudo de insetos continua sendo uma parte importante da moderna investigação de cenas de crimes. Ela é conhecida como entomologia forense. Acho que qualquer um que trabalhe na área da entomologia forense e que seja interessado sabe desse caso. Ele é citado em vários documentos e em toda entrevista dada sobre entomologia forense. Então é muito importante. Até onde eu sei, é o primeiro caso devidamente documentado em que a entomologia forense foi usada para resolver um crime. Nós devemos nosso entendimento da investigação de um crime a Zhang Zi. Os rituais e práticas em torno da morte se desenvolveram em resposta à necessidade humana. Nos casos de homicídio de Zhang Zi, ele precisava receber informações vindas do morto. Também havia a salvação espiritual cristã através da cruz e as oferendas animais especiais enviadas diretamente a deuses. Mas no século III a.C., a China deu um passo adiante usando a tecnologia para criar a vida depois da morte aqui na Terra. Sempre. Mas só para garantir, ele adotou ainda mais políticas de segurança. Sima Qian menciona detalhes mais sinistros desses antigos rituais de morte. O imperador Qin foi acompanhado em sua jornada para o outro mundo por centenas de escravos e cucumbinas, todos enterrados vivos. Ele também teve 8.000 guerreiros de terracota para guardá-lo em um sistema de armadilhas fatais. Talvez o mais prático contra os ladrões de covas do futuro. As defesas de Qin são o nosso único invento da antiguidade. Isso é parte de um complexo de tumbas construído no século III a.C. como descanso eterno do primeiro imperador de um dos impérios mais bem-sucedidos do mundo, a China. Como saído de uma história de Indiana Jones, essa mega-tumba era cheia de armas e tesouros condizentes com o homem mais poderoso da Terra. Com tanta coisa de valor na tumba, o imperador precisava saber que seu descanso eterno estaria seguro de ladrões ou alguém que quisesse profanar o local. Para garantir a segurança dele e de seus pertences, ele ordenou que seus engenheiros produzissem soluções que pareciam saídas de um filme. Armadilhas defensivas. Nos registros históricos, há informações sobre a tumba que dizem que nos corredores escuros dela havia balistas com gatilhos para que, se algum ladrão ousasse entrar na tumba, as balistas disparassem suas flechas automaticamente. Inventos da Antiguidade está investigando as técnicas de defesas da tumba do primeiro imperador. Nossa investigação usa seu conhecimento da tecnologia chinesa contemporânea para especular sobre quais seriam essas armadilhas. O que eu tenho aqui são propostas de reconstrução da armadilha de balistas da tumba de Qin. Há muitas variantes, temos várias que disparam apenas uma única flecha. Balistas chinesas antigas tinham uma força de até 136 quilos e disparavam flechas de ponta de bronze de 60 a 90 centímetros de comprimento. Elas deviam ser de bambu. Essa é uma flecha típica bem grande. Temos uma ponta bem afiada na frente e um espigão que vai até dentro do bambu. Outros arcos podiam disparar várias flechas de uma vez. Temos uma balista que é chamada em chinês de Lianur, que é uma balista de várias flechas. Ela dispara 4 flechas de uma só vez. Há uma única corda, como em um arco normal. Elas correm em vãos que ajudam a mantê-las numa direção razoavelmente reta. Inventos da Antiguidade construiu uma réplica de uma das entradas para... Por centenas de anos, a crucificação perdeu seu significado espiritual e se tornou somente um instrumento de punição e execução, primeiramente no Antigo Oriente.
A crucificação não foi inventada pelos romanos. Na verdade, ela foi parte de várias sociedades antigas, desde talvez o século VI a.C. e do Império Persa. Ela foi descoberta na Pérsia por Alexandre o Grande no século IV a.C. e ele trouxe para a Europa. Alexandre o Grande parece ter trazido do Oriente, mas foram os romanos que realmente empregaram esse método em larga escala. A crucificação se expandiu pelo mundo romano. Um dos piores aspectos do Império Romano eram as punições. Crucificação, o summum supplicium, era a pior punição que os romanos podiam enfrentar. Ela era um instrumento de controle social. Estamos falando de uma estrutura de governo bem pequena, que de alguma forma tem que controlar uma grande população. Uma população que pode ser sem lei, pode ser criminosa. A maneira de fazer isso é aterrorizando as pessoas para que se comportem. A crucificação não era necessariamente para se encontrar uma punição que se adequasse ao crime. Quintiliano, uma das fontes da antiguidade, fala especificamente que o objetivo da crucificação era o seu efeito exemplar. Isso significa que ela impedia que outras pessoas cometessem crimes. Era a repressão maior, o mesmo argumento usado hoje para a pena de morte nos Estados Unidos. A crucificação era reservada às classes mais baixas da sociedade. Se você era um cidadão romano, na maioria das circunstâncias não poderia ser crucificado. A crucificação era reservada a inimigos, a traidores, a criminosos e a escravos. Era para o outro. A justificativa para a crucificação, em um caso em particular, quando Cícero acusou Verres, é a de que Verres crucificou um cidadão romano. Crucificou intencionalmente um cidadão romano. E é por isso que Verres é punido. Era raro alguém sobreviver mais de algumas horas na cruz. Mas em 63 d.C., o historiador Joséfos registrou a crucificação de 3 homens. Joséfos foi um dos antigos historiadores que relatou o cerco a Jerusalém no ano 70 d.C. Joséfos conta que uma das 3 vítimas ainda estava viva depois de 3 dias. As autoridades ficaram tão impressionadas com isso que decidiram tirá-lo de lá. E ele sobreviveu ao processo de crucificação. Como ele sobreviveu? A crucificação não era necessariamente uma execução. Era uma punição em agonia obscena e humilhante. O Dr. Rob Hicks e James Dean estão investigando exatamente o que acontece com o corpo durante uma crucificação. Alguns estudiosos acreditam que ela foi inventada puramente como ritual de morte, planejado para erguer fisicamente um condenado acima da terra durante a execução. Os antigos acreditavam que a terra era uma deidade viva que não devia ser contaminada pelo contato com um malfeitor. Essa era uma época em que o homem acreditava que a natureza era conduzida e controlada por deuses poderosos. Estamos falando em deuses que fazem o sol brilhar, que fazem o vento soprar, e tudo isso tem a ver com sobrevivência. Tem a ver com a colheita, tem a ver com as plantações, e muitas sociedades antigas se concentravam nas colheitas. Algumas das deidades mais primitivas eram os deuses da fertilidade, como a deusa da terra. Toda cultura antiga tinha sua versão da deusa mãe da terra. Isso era um aspecto incrivelmente importante nas vidas de povos primitivos, na colheita, na reprodução, no crescimento das plantas, na reprodução dos animais. Isso era absolutamente crucial ao bem-estar tanto cultural quanto físico deles. Era vital não ofender a deusa da terra. Qualquer tipo de variação em seus maravilhosos e abundantes dons podia ter um efeito adverso em seu estilo de vida e em sua saúde. A crucificação satisfazia uma necessidade religiosa primitiva de não contaminar a terra sagrada com o sangue profano de um homem condenado. Essa necessidade foi ritualizada em um método de execução que sobreviveu por milhares de anos. Durante um período, esse tipo de crença primitiva foi codificado e racionalizado. Isso nos dá uma ideia dos rituais da morte. Geralmente, a razão por trás de um ritual se perde e é esquecida, até que só reste o próprio ritual. Por centenas de anos, a crucificação perdeu seu significado espiritual e se tornou somente um instrumento de punição e execução, primeiramente no Antigo Oriente.
A crucificação não foi inventada pelos romanos. Na verdade, ela foi parte de várias sociedades antigas, desde talvez o século VI a.C. e do Império Persa. Ela foi descoberta na Pérsia por Alexandre o Grande no século IV a.C. e ele trouxe para a Europa. Alexandre o Grande parece ter trazido do Oriente, mas foram os romanos que realmente empregaram esse método em larga escala. A crucificação se expandiu pelo mundo romano. Um dos piores aspectos do Império Romano eram as punições. Crucificação, o summum supplicium, era a pior punição que os romanos podiam enfrentar. Ela era um instrumento de controle social. Estamos falando de uma estrutura de governo bem pequena, que de alguma forma